o professor Luxemburgo voltou à atividade. O professor voltou. Ele voltou, Um ano, hein? vai pro esporte. Um ano, né? Um ano e pouquinho, ano sem né? trabalhar. Um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho. Voltou e tomara tenha sucesso. Pelo menos é que a gente torce sempre a favor, sem dúvida. Bruno, quero ouvi-lo. O esporte agora é comandado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que já está em Recife. Queremos ouvi-lo. Eu acho uma boa oportunidade para o Vanderlei Luxemburgo. Ele perdeu um espaço no mercado porque não fez bons trabalhos nos últimos anos, e aí perde esse espaço. E agora ele tem uma chance de dirigir uma equipe da Série A, uma equipe que tem uma boa estrutura, tem jogadores caros, o Sport tem um certo poder de investimento, ele tem o Diego Souza, ele tem o André, ele tem o Mena, ele tem jogadores em que ele investiu. O Sport tem um poder de investimento muito maior que os outros times do Recife, por exemplo. O Náutico está com problema de atraso de salário, Santa Cruz também tem problemas financeiros, então hoje o Sport está muito acima dos times do Recife e talvez ao lado do Bahia, pegando o Nordeste, ele é o time que tem algum poder de investimento. Então é uma boa oportunidade para o Luxemburgo, e se ele perdeu o mercado porque não fez bons trabalhos, agora é a chance dele fazer um bom trabalho e recuperar mercado. Depende dele, depende do trabalho dele, ele tem capacidade, vamos ver qual é a vontade dele. Aí é uma impressão, não tem como afirmar isso, mas dá a impressão que ele não tinha mais a paciência daquele trabalho do dia a dia. Isso atrapalhou em outros trabalhos recentes, mas é o melhor técnico brasileiro que eu vi trabalhar, de todos que eu vi, é o melhor. O Tite eu acho ótimo também, acho que são os dois melhores, ainda coloco o Luxemburgo um pouco à frente no geral, não no momento, obviamente, mas no geral, no auge dele. Então, tomara que dê certo. Eu acho que é uma oportunidade boa para ele, depende dele. Como ele perdeu espaço por causa dele. Às vezes ele fala, é por isso, é por aquilo, não, foi por causa dele. E agora ele tem a chance de retomar. Lembrando mais uma vez, é importante, né, que ele, pelo que os jogadores falam, é um avião. Arruma time no intervalo. Todo jogador fala isso. É um negócio importante. Nilson César, queremos ouvi-lo. Ele é mesmo. Ele é muito competente. O Luxemburgo não é à toa que o Luxemburgo foi convidado para dirigir o Real Madrid. Não tem. Ninguém é convidado para dirigir um Real Madrid, um Barcelona, Bayern de Munique, por acaso. Ele foi por competência. Ele é extremamente competente. Ele mesmo sabe que desleixou-se um pouquinho na profissão. Ele mesmo tem certeza disso. Isso é bom, porque o tempo mostrou isso para ele. Essa ida para a China, economicamente, deixou o Luxemburgo bastante tranquilo. Isso foi muito bom, porque ele ganhou um belo dinheiro na ida para o futebol chinês. E agora é o que o Bruno falou, ele tem a chance de retomar um trabalho. E olha, eu conversei com o Luxemburgo outro dia mesmo, e ele falou assim, negócio de, como é que é, senador, eu vou ganhar uns títulos ainda, Então tomara que essa vontade mesmo se torne realidade, que ele volte a conquistar títulos, que ele volte a dirigir depois do Sport outras equipes. O Sport é um clube importante. Claro que é importante. É o principal do Nordeste nesse momento. Lógico, um clube importante. Depois do Sport, dirige a outras equipes também, que retome a carreira, porque o cara que está no pleno de vitalidade, e no auge da rodagem, né? O cara que não pode ficar fora do futebol. Eu fiquei muito feliz com a volta do Luxemburgo. Também. Meu caro Beto Saad, vamos falar então do Vanderlei Luxemburgo. Queremos ouvir. Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, boa tarde. Cidadão paulistano, muito boa tarde a você, meu. Obrigado. O Sport, que é vice-campeão da Copa do Nordeste, fez uma das finais mais emocionantes dos últimos tempos contra o Bahia. Foi muito legal. O Diego Souza, seleção brasileira, homem até que passa a ser uma referência experiente dentro do elenco da seleção brasileira. E o Luxemburgo tem tudo para poder fazer um bom trabalho. O craque Luxemburgo, ontem estivemos juntos. E eu tive o prazer de ouvir do Luxemburgo a satisfação. Realmente exalava um prazer para estar no Sport do Recife, foi convidado, aceitou, está preparado. Acho que esse período aí em que o Luxa viveu sob ano sabático, vamos dizer sabático, não é? E sob algumas críticas, né, de ultrapassado e tudo mais, enfim, fez com que ele criasse aí umas reflexões fundamentais para esse novo momento da sua vida. Torço por você, pô, fechou? Vamos nessa, meu caque.
Como lembra o professor Muricy, é um técnico com fome. 28709707. Por que, Vanderlei, Esse com fome? Fome de trabalho, Vontade de fome trabalhar. de meter a mão na massa. É igual jogador. Jogador com fome rende obrigado, mais. Vanderlei. Rende mais Quero do que te o agradecer jogador que tá com o por- burro na sombra. Fred Júnior e o nosso Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, o Luxemburgo ficou com esse rótulo no final, em virtude até da forma como ele é. Ele sempre foi um cara polêmico, um cara que contesta algumas coisas e ele ficou rotulado de um cara superado, um cara que não se atualizou. Os últimos trabalhos realmente não deixaram boas marcas, apesar que no Flamengo ele fez um trabalho de recuperação, acabou não ficando. No Grêmio fez um outro trabalho de recuperação e não ficou. E no Cruzeiro aí sim ele foi muito mal, que foi o último trabalho no Brasil antes de ir para a China. Eu vejo com bons olhos a chance do Luxemburgo, é a oportunidade que ele tem. Eu acho que é a grande chance. Eu mesmo já comentava ontem, quando ele não tinha acertado, a primeira informação que não houve um acerto em relação a tempo de contrato com o Sport, que seria uma bobeira se o Luxemburgo não desse um passo para trás e acertasse com o time pernambucano. É uma grande oportunidade que tem o Vanderlei para mostrar a todos que ele não está desatualizado, que ele realmente está com vontade de trabalhar e dar certo. Então eu vejo com bons olhos, torço para que dê certo. É um personagem importante do futebol que não pode ficar fora e tomara que ele vai ter jogadores que ele conhece, como o André, o atacante, o Diego Souza, que ele trabalhou no Palmeiras, foi campeão paulista. Então vai ser muito importante a volta do Vanderlei atuando e trabalhando no comando técnico do esporte. Além de tudo, tem um componente aí para nós eu digo imprensa. Vai dar boas entrevistas. Sempre falo bem, Vanderlei. Sempre dá boas entrevistas. Ô, Vanderlei, o Luxemburgo, assim, ele é um personagem excelente, né? Principalmente pra gente, com certeza, como você disse, vai dar boas entrevistas, vai ter muita história. Ele é caricato, né? Um personagem caricato, fora que foi um dos maiores treinadores, como o Bruno disse, concordo com essa análise, assim, dos treinadores que eu consegui acompanhar, Luxemburgo e Tite são os dois melhores, né? Obviamente que nesse momento o Tite tá muito acima... atividade. E tá muito acima do Vanderlei. Só que assim, apesar de o Sport ter essa estrutura muito boa, ter jogadores muito bons, o Luxemburgo vai brigar por vitórias com qualquer equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu ainda tenho minhas dúvidas, principalmente assim, sobre o trabalho do Luxemburgo, principalmente em relação aos últimos trabalhos dele, né? Na China, por exemplo, ele foi pro Tianjin, na segunda divisão, com jogadores badalados, né? Digamos assim, tinha o Jadson, Giovânio, outros jogadores, Luiz Fabiano, então por uma segunda divisão de futebol chinês, e ele não conseguia as vitórias, e depois que ele foi demitido, aí sim o time começou a embalar e subiu para a primeira divisão. Então, eu, sinceramente, assim, eu torço para que dê certo o Luxemburgo no esporte, pro futebol, pra gente, seria bem bacana, mas eu tenho de verdade as minhas dúvidas. Essa fome, né, que o Beto falou do Luxemburgo, eu não sei até que ponto ele tem a fome, você também comentou, talvez assim, ele esteja em inatividade, com vontade de trabalhar, ou outras razões. Não dá pra saber, assim, mas eu não vejo o Luxemburgo com essa fome toda, senão ele teria voltado antes. Assim, eu não acho que ele tirou esse um ano sabático, como fez o Tite, como outros treinadores fazem. Eu acho que ele ficou fora do mercado pelas circunstâncias, né? Então eu não sei se eu me animo tanto com essa possibilidade do Luxemburgo no esporte em relação a trabalho, mas com certeza anima em relação a entrevistas, a personagem e tudo mais. Eu acho que ele, na verdade, não teve ofertas nesse período, ou boas ofertas, né? Ou pelo menos ofertas razoáveis. Não teve. Porque criou-se aquela imagem que ele mesmo, como foi dito aqui, ajudou a construir, de que está fora do mercado, que já era e tal. Agora, eu sempre achei que era um desperdício, falei isso aqui várias vezes, um desperdício ele fora do mercado, claro fora que do futebol brasileiro. Acho que ele tem ainda muita lenha para queimar. Agora, também reconheço que a gente está falando antes da bola rolar. Vamos aguardar um pouquinho mais para poder ter certeza, como ele voltou. Agora, que eu gostaria que ele desse certo, pelo talento que ele tem, eu também. Eu torço para que ele dê certo, porque eu acho que ele ajudou muito o futebol brasileiro. Você concluiu, André? Eu só queria dar um detalhe, Vanderlei. Como você disse, dos jogadores que vêm aqui, participam, que foram treinados pelo Luxemburgo, a cada 10, 9 falam: Luxemburgo foi o melhor treinador que eu trabalhei. Só que será que a nova geração, esses novos jogadores que não tiveram a oportunidade de trabalhar com o Luxemburgo, porque nas histórias você vê, o Luxemburgo batia de frente com qualquer um, Marcelinho Carioca, que era dono do time do Corinthians, e os caras respeitavam. Mas será que essa nova geração ele consegue fazer a mesma coisa que ele
ele fazia no auge dele? Então é uma pergunta que fica. Vanderlei. É uma pergunta que cabe, sem dúvida alguma, mas se essa nova geração souber aproveitar a experiência do Vanderlei Luxemburgo, Não, com vai certeza. aprender muito. Ô, Vanderlei. Agora, se por acaso acontecer, desculpe, Fred, se por acaso acontecer o que já aconteceu com o Carlos Alberto Torres, quando ele era técnico, naquele momento tinha uma nova geração também, com relação as pessoas crescem, né? Então, tinha uma nova geração e o cara que estava sendo treinado pelo Carlos Alberto Torres não sabia nem quem era, perguntou pro companheiro do lado, quem é esse cara aí? Só para saber, porque tem muitos desinformados que não sabem com quem Mas é Mas é importante o Vanderlei saber e ter a consciência nesse momento, Perfeito. Fred, que toda essa experiência tem que levar em consideração. Ou seja, ele tem que levar em consideração que ele foi rejeitado pelo mercado, que ele teve uma certa uma recusa do mercado. Acho que a última sondagem foi com a Ponte Preta, Bruno, não sei se você pode atestar isso, mas enfim, o Vanderlei precisa levar isso em consideração. Ele precisa renovar os seus desafios. Ele precisa criar um modelo absolutamente fundamental para o futebol de hoje. Capacidade ele tem, qualidade ele tem o respaldo. Ele precisa mudar do ponto de vista comportamental, na minha opinião. Que leve Vanderlei para o Recife, lugar paradisíaco, gostoso demais de se trabalhar, para um time absolutamente genial, que é o time do Sport, você consiga, de fato, criar uma renovação nos seus desafios. Vanderlei, posso só dar um registro em relação a isso do Luxemburgo? Eu acho que o grande trabalho que ele fez, o último grande trabalho que ele fez foi em 2008 com o Palmeiras. Certo. Depois dali, eu conversando com alguns jogadores que trabalharam com o Vanderlei e questionando, poxa, por que aconteceu que o Vanderlei não consegue mais fazer grandes trabalhos como foi o 2008 com o Paulista? Muitos alegam que o que ele fazia de motivacional, que é um dos grandes segredos do Vanderlei, o que ele mudava em intervalo, são coisas que jogadores que já trabalharam com ele gostava de levar muita gente que já tinha trabalhado com ele, já tinham visto. Então não motivava mais, não mexia mais. Então os jogadores achavam que ele precisava renovar o estoque do lado motivacional, do lado tático. Os jogadores já viam aquilo ali e já isso não mexia mais com um grupo, com um elenco de futebol. Tá certo. Tá bom. São abordagens respeitáveis. E o nosso José Manuel de Barros? Olha, Vanderlei, eu torço demais para que o Luxemburgo tenha sucesso nessa volta dele dirigindo o Sport Recife. Até o Eduardo Batista, o Sport estava sendo considerado um time modelo de gestão, de administração, com uma estrutura muito legal e um time que colocava um treinador e deixava o treinador trabalhar. Depois da saída do Eduardo Batista, né, que aliás a diretoria não queria que ele saísse, ele foi lá para o Fluminense, mudou. O Sport está trocando, como todos os outros agora, toda hora de treinador. Então o Luxemburgo não vai encontrar uma equipe com aquela facilidade e tranquilidade, vou chegar aqui e tenho a garantia de que vou fazer um trabalho a longo prazo, vai precisar de resultado. Eu acho que essa questão motivacional também precisa de uma mudança no futebol brasileiro. A gente fala isso na teoria, mas precisa dessa mudança na prática mesmo. E eu só espero que o Luxemburgo chegue ao esporte concentrado no trabalho de campo, para resgatar o que ele tem de melhor, que é esse trabalho de campo, que é a distribuição da equipe, a montagem dos esquemas lá. Taticamente ele é muito bom para trabalhar nisso. Se ele conseguir fazer um grande trabalho nesse aspecto, eu tenho a impressão que o resto todo será superado. Acho que ele vai fazer um bom trabalho no esporte, se realmente ele estiver voltando, como diz o Nilson Certo, com faca nos dentes. A gente tá precisando ver aquele Luxemburgo para pegar o touro com a unha mesmo, com vontade de fazer. Se ele tiver motivação para isso, ele vai se dar bem. No ranking de prioridades para ele aceitar, trabalhar e dar certo, eu acho que um dos primeiros itens é aceitar trabalhar com baixo orçamento. Ele estava acostumado a uma razoável fartura financeira. Verdade. Se ele se adaptar a trabalhar, isso vale para o esporte e vale para qualquer outro clube brasileiro, porque o orçamento houve um enxugamento, tá certo? Com raríssimas exceções. Mas se ele trabalhar com baixo orçamento, com toda a capacidade que ele tem, será muito importante. Porque o cara que trabalha com baixo orçamento e faz um bom trabalho, ele efetivamente é um cara diferenciado. E ele tem um bom time nas mãos. Porque com dinheiro, convenhamos, com muito dinheiro, é bom ter competência, essa coisa toda, mas fica um pouco o asfalto. Vai entrar no ranking, Vanderlei? É isso que eu ia perguntar. Vai entrar o Vanderlei? Não vai, porque ele não está dirigindo o clube de São Paulo. Mas Só uma coisa do Luxemburgo, eu tenho um carinho muito especial pro Luxemburgo, eu falei isso pra ele. O Luxemburgo cometeu um grande pecado.
Isso serve para qualquer profissional, para qualquer segmento. Eu sou demais. Eu sou fantástico. Ele mesmo reconhece que deslumbrou-se com isso, sabe? Que houve um deslumbre, sabe? Ele mesmo reconhece. Mas o que fez reconhecer? O tempo. O tempo fez o tempo fez ele acordar que houve um deslumbramento. Aí quando o cara acha que é o gênio, eu sou demais, eu sou fantástico, eu não tenho nada mais a aprender, quer dizer, tchau. A carreira, a tendência da carreira é, declínio total. Por isso você tem que ter a consciência que você aprende uma coisa nova a cada dia. Mas tirando esse aspecto, que eu tenho certeza absoluta, convicção do que eu estou dizendo, ele repensou sobre isso e ele vai efetivamente, por isso que talvez esteja aceitando um desafio assim, como o Esporte Clube do Recife, porque ele, na minha opinião, está entre os 3 melhores técnicos que eu vi na história do futebol brasileiro. Na história. Agora tem um detalhe, pelo que eu tenho ouvido de entrevistas e ele trabalhando como comentarista, ele inclusive declarou que ele foi o melhor treinador do Brasil num determinado momento e falou e numa pergunta se ele ainda falou, tô vivo ainda, ou seja, então, ele ainda se considera um dos melhores treinadores do Brasil. Ele precisa transportar isso para a prática pro hoje, né? Não, mas só que sabe que exagerou e sabe que precisa repensar sobre isso. Mas a resposta foi dada, Nilson. Ele está sem trabalhar desde... Eu acho que ele tem que ter a consciência que ele perdeu espaço por culpa dele, que muitas entrevistas parecia que ele pôs culpa em um monte de coisa, culpa disso, daquilo, e ele como uma vítima. Não, ele perdeu espaço porque ele não fez bons trabalhos.